Esse quadro aqui é um quadro novo do Fala Jus e nós pretendemos trazer uma reflexão e uma reação sobre algum caso que a gente possa contribuir de uma visão jurídica e também até opiniões próprias, opiniões morais e deixar aqui um pouco disso para quem está prestigiando, para quem está acompanhando. E são as melhores das intenções, obviamente. Nós não somos donos das razões, mas acho que vale a pena deixar esse ponto de vista. E hoje, para inaugurar esse quadro, contar com a presença do meu parceiro, doutor Daniel. Doutor, se apresenta aí, legal. Aquele jeitão nosso. Tudo bem, pessoal? Me chamo Daniel, mais um homem negro periférico, né, que venceu o sistema, né, que cresceu escutando rap, funk, músicas que teoricamente, como o sistema fala, induzem a gente a ir para o crime, né, mas eu sou mais uma prova viva, o Marcelo é mais uma prova viva de que as músicas não fazem a gente ir para o crime, muito pelo contrário, a gente consegue extrair coisas positivas daí, referências que fazem a gente ter ambição, né, e querer vencer na vida. Então hoje estou aqui para somar com meu amigo Marcelo, né, nessa nova empreitada aí, e vamos bater um papo aqui, falar de coisas relevantes aí para nós. Vamos embora. E a gente vai começar aqui, nós vamos começar a ver esse conteúdo aqui que rodou bastante a internet, que foi a prisão do Rodrigo Rodo. Descalço, né? Você vê Pose que... do Rodo, vamos tentar falar com ele. Pose, o que você tem a dizer? Falar assim? Você tem ligação com o Comando Vermelho? Como que eu falo assim, tia? Por que tem tanta arma Eles já nessas acostumaram a ver o negro nessa posição, né? Essa Não quis se posição de pronunciar aqui, subalternidade. Fachel e Silvana, ele acaba de chegar aqui detido por vários Não policiais. consegue enxergar o negro como um trabalhador, uma pessoa digna de direito, um pai de família. Aí tá um pai de família, né? Aqui, Um trabalhador, de acordo com as investigações rotulado do pelo Pose do sistema. Rodo, vamos tentar falar com A gente está aqui de cara limpa mesmo, né? Talvez... como a gente fala de um lugar assim, jurídico também, a gente, mesmo tomando cuidado com todos os termos possíveis, é muito importante deixar a reflexão aqui. Eu vou começar que é o seguinte, doutor. O que a gente vê aqui? Você acabou de falar. O homem negro, periférico, descalço, sendo algemado. Se a gente traz assim a questão para uma reflexão assim de como a polícia atua, a gente já começa aqui querendo entender o porquê que ele foi levado nessa condição, por que ele foi algemado. Quantas e quantas situações, que depois a gente vai até colocar aqui, que o réu, o acusado, o indiciado, se ele juridicamente falando, até para doutores e doutoras, para quem é estudante de direito, a algema ela é uma questão excepcional, né? A questão se o réu, ou se, enfim, quem você vai buscar, ela oferece uma resistência. E nitidamente, pelo que consta aí, ele foi pego na casa dele, né? A polícia chegou até a casa dele, ele não ofereceu resistência, e parece que é uma situação de humilhação mesmo, né? Parece que a polícia nessa questão fez esse papel de querer humilhar mesmo esse homem, né? Sim, com certeza. Isso se deve muito por conta que a nossa polícia, a estrutura que a gente tem da polícia militar aqui no Brasil, ela é antes da Constituição de 1988, né? Então, antes da Constituição de 1988, teoricamente, as pessoas mais pobres e mais vulnerabilizadas, principalmente os negros, não possuíam direitos nenhum, né? Então a polícia foi feita nessa época de total opressão e conserva esses valores até os dias atuais, né? Se a gente for parar para pensar que a plenitude de direitos mesmo veio após a Constituição de 1988, que é conhecida como a Constituição Cidadã, que trouxe a verdadeira cidadania para a gente ainda tem uma polícia que é antes dessa Constituição Cidadã. Então não enxerga o cidadão como um sujeito de direito, de dignidade da pessoa humana, de fato, né? Show de bola. E aqui tem um ponto muito interessante que é o seguinte, gente, até
até o que consta na data que a gente está fazendo esse conteúdo aqui, a data que está publicado, existe a presunção de inocência, né? Existe toda uma questão para você saber se houve a pessoa que cometeu um crime, ela vai ser condenada ou vai ser absolvida. E aí, cara, você imagina você, né? Principalmente aqui, e eu estou falando assim, pessoas em gerais, porque quando a gente fala do homem negro em si, tem gente que não está nessa classe que vai falar assim, pô, mas olha como é que é a postura do cara. Mas pensa que você, cara, você ser acusado de um crime que você não fez, você ser tratado como um bandido, como um condenado, antes de transitar em julgado, cara. Isso é muito sério. E é o que você falou, doutor, a nossa polícia, ela não vê o estereótipo do MC Pose do Rodo, por exemplo, o nosso estereótipo como um cidadão de fato. Parece que a gente é sempre uma ameaça. A nossa presença parece que é sempre uma ameaça, porque o que justifica, no caso, ele ser algemado aqui? A gente leva em consideração um conceito que tem dentro do direito penal, né, que é o conceito da seletividade penal. Então, desde o início do processo até o trânsito em julgado, essas pessoas, né, que são considerados cidadãos de segunda classe perante essa lei que nos classifica, né, que nos discrimina, né? Então essas pessoas, elas são tratadas de uma maneira diferente, com uma seletividade diferente. Então a gente pega o exemplo então da prisão do Cariani, né? Quando o Cariani foi indiciado por associação ao tráfico, né? Então a polícia, o tratamento que foi feito ali com o Cariani foi totalmente diferente, né? Então a gente pega o caso do Rogério de Andrade, né? Então um dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro, branco, né? Então o que acontece? É a cor, porque o MC Pose tem dinheiro, né? Então a gente vê que a questão não é somente econômica, né? A questão é em cima da questão racial, né? A questão é racial também, e também a questão da origem, né? Então entra aí situações como a porofobia, né? Então essa seletividade penal era muito presente no nosso cotidiano, né? Bom, a gente acabou de ver no começo aqui a imagem do Pose e a imagem do Cariani agora. Cara, vamos lá. Nós somos seres humanos, né? Então, eu não gosto de mostrar que a gente domina tanto as coisas. E eu vi alguns amigos falando sobre esse caso. E aí eu vi alguma coisa falando de disputa de narrativa. Querendo dizer o seguinte, tipo, o Pose não tem envolvimento com crime? Aí é que tá, e a gente já vai falar sobre isso, mas nesse exato momento, a mesma dúvida que paira sobre o Pose, paira sobre o Cariani também, exatamente igual. E talvez, o caso do Cariani, talvez muito mais grave ainda, né? Porque os indícios dizem que ele tinha envolvimento direto. O Pose, segundo o que consta, a questão da música dele, que é uma apologia, e ele está dentro de eventos que é promovido por essas facções do Rio de Janeiro. Então você vê bem, no mínimo, parte de um pressuposto de igual para mais grave, mas não menos grave, e o tratamento completamente diferente. Onde está a diferença aqui? De verdade, assim, sem querer fazer sensacionalismo. Pode falar. De fato, existe essa questão, falam da disputa da narrativa, né? Mas aí a gente vai analisar pelo contexto da presunção de inocência, né? Aqui no Brasil criou-se essa cultura de que o negro, o favelado, a pessoa periférica, ela não goza da presunção de inocência da mesma forma que uma pessoa branca com um estereótipo padrão goza dessa presunção de inocência, desse respeito, desse privilégio de fato de gozar da respeitabilidade do sistema, né? As pessoas vulnerabilizadas, as pessoas pobres, as
pessoas periféricas não gozam dessa presunção de inocência, desse privilégio, né? Então tá aí a grande diferença do Tá aí tratamento, a grande é diferença. a discriminação, né? Porque a gente vai depois dar uma olhada no voto do desembargador, né, que concedeu que o Pose fosse solto. Sim. Mas a gente pode falar assim, até em termos técnicos. A questão é a seguinte: apologia ao crime, até trazer o artigo aqui depois, a pena, ela nem se ele fosse condenado, ele seria preso, né? Então, para você ver qual que é a participação, como que o legislador entendeu como que funciona esse crime. Então, nem caso assim, se ele fosse condenado de fato, depois que ele apresentasse a defesa dele, ele seria preso. Aí, beleza. Aí falou também que ele tem um envolvimento com tráfico e tudo. Aí eu te pergunto, cara, qual a resistência que ele ofereceu? Ele mora na mesma casa há muito tempo, ele tem as redes sociais ativas, ele tem tudo. Essa investigação, essa situação, se houver um pingo de dúvida sobre isso, ela podia ocorrer de forma completamente diferente. Mas a gente tem que falar sempre, trata-se de um homem negro periférico. E aí, cara, é uma questão, esse ponto sempre quis falar. Quando eu era mais jovem, eu estudava muito sobre semiótica, né? E o que acontece? E a semiótica, ela define praticamente tudo que a gente vê, né? Você passa na frente de um restaurante, se você vê ele vermelho, um M, dependendo se está o nome lá, você sabe de que restaurante que a gente está falando. Você passa na frente do outro, você vê a coroa lá de um rei, você sabe de qual está falando. Essa semiótica, ela foi feita para o homem negro periférico também. Então, é impossível. Hoje, chega a ser impossível a pessoa ver como um cidadão, como um pai de família, que ele tem 5 filhos, o Pose do Rolo. Ele tem 5 filhos, se eu não me engano, ele movimenta 130 empregos. Ele é essa pessoa, mas a imagem dele é uma imagem estereotipada de um criminoso. Então, tanto a polícia, tanto a sociedade se sente à vontade de ver essa situação, que é... E olha, cara, eu particularmente, 99,9% eu ponho a mão no fogo que o Pose do Rolo ele é inocente. Mas ainda que parasse esse 0,01%, precisa de ocorrer o devido processo legal. E a gente está falando de coisa muito séria, cara, coisa que, enfim, a gente viu a diferença do tratamento. O professor Adilson Moreira, né, ele vem trazer justamente isso que você falou da questão dos vieses inconscientes, né? Consciente. Então já existe vieses inconscientes que foram criados pela mídia, pela sociedade, do homem negro. Então, essa imagem do Pose sendo preso dessa forma, para a sociedade em geral, que não é a sociedade periférica, tá tudo bem, tá tudo certo, normal. Mais um ali que tá errado mesmo, neguinho, que faz apologia ao crime. E não, a gente sabe que por trás desse estereótipo, desse viés inconsciente, tem o pai de família, tem o empresário, que movimenta empregos, né? E isso a sociedade não vê. E muitas das vezes, por conta disso, acaba indo um rapaz inocente para a cadeia ali, fica numa prisão preventiva por 1, 2 anos, Sim. É pego por uma facção, acontece várias situações com ele ali dentro do sistema carcerário, que a gente sabe que é cruel com o jovem. Então aqui a gente está falando do caso do Pose do Rolo, que tem dinheiro para pagar advogado, fez a defesa dele e saiu. Sim. Mas e um garoto periférico, até provar sua inocência, até entrar com um recurso, até entrar com a sua defesa? Exatamente. Doutor, você falou tudo. E, gente, o que a gente está falando aqui é sobre isso. É sobre um caso que ainda não foi condenado. E ele está pagando todo esse preço, que é justamente de ser... Tem um ponto também que eu queria trazer. Vamos lá, cara.
a respeito da apologia ao crime. Cara, eu vou trazer um vídeo aqui para vocês verem. Da música Qual Mentira Eu Vou Acreditar. Tô devagar, tô a 50 por hora, ouvindo funk do bom, minha trilha sonora. A polícia cresce o olho, eu quero que se foda. Zona Norte a bandidagem curte a noite toda. Eu me formei suspeito profissional, bacharel pós-graduado em tomar geral. Tomar geral, para quem não entendeu, é assaltar. Eu tenho um manual com os lugares, horários, de como dar perdido. Ai, caralho! Isso aqui é o seguinte, isso aqui é um bandido falando, olha, eu quero que se for da polícia, eu sei mesmo assaltar, sei como dar perdido, e é isso aí. E é isso, a letra é isso, a letra é o engrandecimento de um bandido. Vamos com a outra aqui? Bom, gente, vocês puderam ver agora, é o caso ele é ex-deputado, o Arthur Duval, enfim, é um influenciador, né? Ele do MBL e tal, que é um político. Ele foi político, né? E ele teve envolvido naquele caso lá que ele foi para. Você lembra qual foi? Turismo sexual, né? Exatamente, o turismo sexual. Aí a gente vai falar de apologia ao crime aqui. Tem uma música, inclusive, ele até se justificou depois, mas tem uma música dos Racionais MC, que é o nome da música Em Qual Mentira Eu Vou Acreditar, que o Mano Brown, o Ed Rock, a Ice Blue e o KLJ, eles relatam uma noite paulistana. E aí tem um trecho que fala assim, que ele é bacharel pós-graduado em tomar geral. Esse tomar geral, para quem é periférico, sabe que tomar geral é você tomar um enquadro da polícia. E aí ele fala assim, amassou meu boné branco, sujou minha camisa do Santos, tudo. Só que o que acontece? O deputado, enfim, questão é que fez o turismo sexual, ele interpretou que tomar geral é você tomar as pessoas na rua. Aí é que tá. E imagina se quem vai definir se o que foi falado foi crime ou não é uma pessoa que tem o ponto de vista desse Arthur Duval do Mano, eu falei. Você vê que roubada que a gente dá, cara, fazer a interpretação, porque, por exemplo, o Pose tem as músicas dele, e ele mesmo fala, e tem outra coisa, inclusive, cara, ele se declara inocente de todas as acusações. Ele se declara. E a gente vai acreditar em quem? A gente, porque pelo fato dele ser um menino negro e periférico, que ele não pode, a palavra dele não tem valor nenhuma, que ele falou. E se a gente for falar também da apologia, como é que a gente vai identificar? Assim, Racionais já teria acabado faz tempo, dentro dessa perspectiva. Aí outra perspectiva. O GTA, inclusive, então é o quê? O GTA forma criminosos? Que ponto que a gente quer chegar nisso, né? O que você identifica disso, meu irmão? É interessantíssimo isso aí que você falou. Eu lembrei agora de uma fala do Emicida, né? O Emicida, ele tem uma fala que os boy escuta Racionais de uma forma, né? E a galera da periferia, a galera da favela, né, os pretos, escutam Racionais de outro jeito. Então, a forma com que eles entendem a música, eles vão entender sempre pro lado pejorativo, né? Eles vão sempre entender o lado da criminalidade, o ponto que ele fala de uma arma, mas eles não conseguem entender a outra perspectiva da música, a outra face da música, que é a face do incentivo ao progresso, a conquistar as coisas, né? A parte que o Racionais fala, vamos estudar, vamos respeitar o pai e a mãe, vamos viver, essa é a cena, né? Então, essa perspectiva, o boy não enxergou, ele enxergou o lado da criminalidade, a cara de mal, né? Então, o que acontece? O Pose do Rodo é a mesma forma, né? Quando ele fala, fiz o jogo virar, isso está mostrando para o favelado que ele pode fazer o jogo virar, que ele pode um dia estar numa situação ruim, né? E fazer o jogo virar, estudar, né? Conseguir progredir financeiramente, ascender e trazer sua família, seus amigos para um progresso, para bons restaurantes, bons passeios, boas viagens, né? Isso incomoda muito a dita elite, né? Porque eles querem ver o preto, o pobre, o periférico sempre em uma situação de subalternizado, né? E eles sempre enxergam o nosso pior, eles nunca vão enxergar o que a gente tem de melhor. E assim também no mundo do trabalho, né? Se você está em uma empresa nova
Eles vão enxergar um erro que você fez, Exatamente. eles vão enxergar, mas o que você contribuiu de bom, muitas vezes eles não enxergam, né? Então o sistema ele tem essa... Ele tem isso, e é sobre isso mesmo que a gente está falando, cara. Aqui não tem disputa de narrativa, não. Tem algo que, porra, tá a olho nu, velho. Um tratamento extremamente diferenciado. E é esse o ponto. Porque a questão é o seguinte, cara, até uma questão lógica. A polícia tem diversos elementos para investigar esse tipo de situação, mas ela espetacularizou porque se trata desse homem negro. Esse é o ponto. Não tem nada de... Aqui a gente não vai nem entrar em detalhes de participação ou não no crime. A gente está falando desse ponto que é a diferença. Sim. E as narrativas que saíram a partir da prisão dele foram essa, que ele merecia. E olha, desde uma visão mais técnica, desde uma visão mais moral, seja de qual lado que for, de direita ou de esquerda, a questão de narrativa que está se falando é por que existe essa diferença. Isso não incomoda em nenhum momento? Nenhum momento você que vê essa situação, talvez do lado de ser um criminoso em questão, que você acha que ele é, essa diferença não te incomoda, cara? É sobre isso que a gente está falando, né? E é muito, muito significativo mesmo o que você falou, porque a imagem desse menino, eu estou falando menino, que ele é mais novo do que eu, mas desse homem, desse empresário, desse pai de família, até exato momento, cara, ele não foi condenado, entendeu? Estou em julgado. E não é questão de passar pano, não. A partir desse momento, ele é um homem, ele é um empresário, um pai de família. É um empresário dos bons. Né? Tem muita gente que desce o dedo aí, não faz um terço do que ele faz, tanto para a periferia dele, pelos empregos que ele gera. Então, o que acontece? Esse rapaz que não foi condenado, a visão é essa mesmo. A gente vai se acostumar com isso. A ideia vai ser da apologia ao crime. Tem muitos estudos que falam sobre como que a música influencia, mas, sinceramente, cara, empiricamente falando, parece muito relativo, né? Porque você começou falando, a gente começa escutando um rap, cara. Eu costumo falar que minha primeira formação foi os Racionais MCs. Foi lá que eu aprendi talvez assim, mesmo eu tive um pai presente, com certeza, tenho um pai presente até hoje, mas enquanto ele estava trabalhando, era escutando os Racionais MC que eu entendi muita coisa, cara. E me trouxe até aqui. E nos trouxemos. E a gente está aqui, velho. A gente está aqui mentalmente presente, fisicamente, podendo debater assunto. 2 juristas, 2 advogados, cara. E a gente tem um estereótipo do crime também. Se a gente não vem aqui de camisa, aqui tudo, se a gente vem talvez como a gente gosta de ficar na rua aqui, é comum acharem que a gente está falando até de um presídio, por exemplo. Mas não, né? Essa perseguição à música, ela já é histórica, né? Hoje, atualmente, é o funk, né? Com essa lei anti-Oruan aí que eles estão votando, né? Mas a perseguição à cultura afro, à cultura negra, ela vem desde o samba, por exemplo, aqui no Brasil. Quando o samba iniciou, era crime, né? Era crime de vadiagem você fazer samba na rua, né? Os músicos do samba eram ligados também à criminalidade, ao crime, né? Então, quantos sambistas daquela época não tomaram uma surra da polícia ou não foram presos, tiveram seus instrumentos quebrados por conta dessa perseguição, que hoje se transformou numa perseguição ao funk, né? Só mudou o rótulo, né? Então, a gente tem que parar para pensar, será que o problema é a música ou quem está fazendo ela? Né? Porque quando é um branco fazendo funk, cantando uma música mais sensualizada, de putaria, vamos dizer assim, talvez o julgamento não é tão explícito, né? A gente pode pegar a questão do próprio sertanejo, né, cara, que tem aí diversos shows que são financiados com dinheiro público, né, em cidades pequenas, e que nesses shows tem diversos fazendeiros, né, que são apoiadores armamentistas, né? Então, caras que vão com armas, né, e
de fato também estão ali, só que estão do outro lado do jogo, né? Estão do lado dos privilegiados, né? Então, por que que muitas das vezes não é nenhuma questão de também, às vezes, de narrativa também, mas a questão de manutenção de privilégios, né, mano? Sim. Porque quem Falou tem tudo. o privilégio não quer deixar de ter esse privilégio, né? Exatamente. E nós queremos um tratamento igual, a gente não quer ser melhor nem menos, né? A gente quer um tratamento igual. Com certeza. Você falou, é isso tudo mesmo, cara. Não é comum você tá num rodeio, por exemplo, e de repente alguém dá um tiro pro alto. E até ficar de faca também, para quem não sabe, faca é uma arma branca, velho. Mas parece que no agropop, parece que esse jogo é permitido. Agora, e outra coisa também, cara, quando você começa a estudar o direito penal, você começa a ver as pessoas, começa a humanizar a pessoa. Para quem usa o direito penal realmente para tentar fazer um mínimo de justiça. E você imputar um crime para uma pessoa com esses elementos, cara, é muito grave. É muito grave. É sinal mesmo que a gente, como diz um grande mentor meu, doutor Anivaldo, é o sistema do punitivista, né, velho? A gente vê o fato, a gente já quer imputar um crime, imputar uma pena, a gente não quer saber as circunstâncias, as causas, e a gente esquece que amanhã ou depois a gente está daquele lado, velho. A gente é um criminoso em potencial, porque tem várias formas de se cometer crime. E a gente é um criminoso em potencial mesmo, mas quando a gente está do lado de cá julgando, a gente mete bronca mesmo. E a sociedade mete bronca nesse jovem negro periférico. Bom, aqui, esses foram os memes aí que a internet ela sempre pontua, não passa batido nada, né? E aí vocês puderam ver das diferenças de tratamento. Uma abordagem em Alphaville, inclusive pausa para essa abordagem. Porque você é um bosta, você é um merda de um baby que ganha R$1.000 por mês. Eu ganho 300 mil por mês, eu quero que você se foda. Seu lixo do caralho. Marinho, me ajuda, tá? Me ajuda, tá? Nesse caso aqui foi a pessoa chamando, né, o senhor lá chamando o policial de gordo, xingando, fazendo tudo, o cara não toma nenhuma atitude. Cara, isso é muito agoniante. Isso é muito agoniante. Aí a gente vai cortar agora também como que é a diferença quando entra numa casa periférica e pega uma... nesse caso aqui foi a pessoa chamando, né, o senhor lá chamando o policial de gordo, xingando, fazendo tudo, o cara não toma nenhuma atitude. Cara, isso é muito agoniante. Isso é muito agoniante. Aí a gente vai cortar agora também como que é a diferença quando entra numa casa periférica e pega uma... nesse caso aqui foi a pessoa chamando, né, o senhor lá chamando o policial de gordo, xingando, fazendo tudo, o cara não toma nenhuma atitude. Cara, isso é muito agoniante. Isso é muito agoniante. Aí a gente vai cortar agora também como que é a diferença quando entra numa casa periférica e pega uma... nesse caso aqui foi a pessoa chamando, né, o senhor lá chamando o policial de gordo, xingando, mulher, inclusive. Esse é um retrato escancarado, é uma evidência, né? Uma evidência prática de para quem que a polícia serve, né? A polícia ela está instituída no Estado para servir a quem? Para servir esse cara burguês que mandou no policial, xingou, né? Cometeu um flagrante desacato ali à autoridade, ou está para servir o pobre, que muitas das vezes não dá tempo nem de falar. Quando o pobre vai se explicar, já sai levando tapa na cara, borrachada, né? Então isso é até feio para a corporação, sim, né, cara? Agora falando papo reto aqui, né? Tipo assim, é até feio para a corporação isso aí, cara. Tipo, pô, dito sujeitos homens, né? Que, né? A expressão que é usada, você deixar um cara fazer o que fez aí, falar o que fez e ser como é que forte, propositivo, altivo na periferia, igual uma expressão que eu não gosto, porque a ideia aqui não é trazer para esse ponto, mas é o que se fala, né? A tchutchuca na burguesia, né? Na classe média rica,
e um leão, um pitbull na periferia? Peraí, porque é o seguinte, cara, a gente não é bobo, não. Isso que é importante falar. A gente não é bobo, não. E volto a dizer aqui não tem disputa de narrativa, não. A gente está pontuando, inclusive porque a boa parte do público são de juristas, advogados, advogadas, estudantes de direito. A questão é o seguinte, entra na lei, vê se o tratamento é igual. Vê se o que aconteceu aqui foi o tratamento igual. Então, é sobre isso que a gente quer falar. A gente não está nem entrando no mérito da investigação, porque a gente não teve acesso aos autos do crime para saber a gravidade que chegou eles até fazer essa situação, mas os elementos que foi mostrado para a mídia, porque a gente está falando para uma mídia aqui, fica muito claro isso, é diferente o tratamento, cara, e se tem diferença, não tem justiça, e se não tem justiça, cedo ou tarde existe uma revolta, cara, e revolta, e dependendo do grau da revolta, cai para todo mundo. E fica insuportável a situação, mas aparentemente não quer ver esse lado, né? É complicado. Essa revolta, ela passa a ser possível a partir do momento que o povo se organiza, né? A gente viu a comoção na soltura dele. Vamos dar uma pausa agora. Vamos dar uma pausa para ver a comoção da soltura dele. Muita gente, muita gente, cara, muita gente. Essa comoção é o povo se vendo representado ali, né? Só que como que o povo, a partir do momento que esse povo se atentar a essa diferenciação, a essa seletividade penal, porque é um assunto alheio à grande massa, né? E o que a gente está fazendo aqui também é democratizar esse conhecimento, né? Opinião também, né? Exatamente, através da nossa opinião, através do conhecimento que nós adquirimos. E doutor, né? Assim, e bem sério agora, cara, essa comoção é genuína. Você vai falar que ponto que você quer trazer agora, assim, né? Você que é contra isso, você que não entendeu o que está acontecendo, o que você acha? Como é que foi tanta gente? Você acha que é só fã dele? O que eu ouvi falar, né? Você ouviu falar até que as pessoas foram pagas para estar lá. Então, gente, isso aqui não é... Eu não sei se é um tiro no pé que o sistema dá em fazer isso, mas ele mostra um poder que eu, sinceramente, eu até fiquei surpreso. Eu sabia que existiria uma comoção, mas assim, o povo ir pegar ele no colo lá mesmo, isso é muito simbólico, cara. É muito simbólico. Isso representa... o povo, ele se sente representado ali, né? O garoto periférico, o favelado, ele se sente muito representado por aqueles MCs, né? Como a gente já falou aqui, geralmente a burguesia e a mídia burguesa, branca, privilegiada, enxerga o lado ruim da música, enxerga os palavrões, mas não enxergam as entrelinhas do que está sendo dito ali, que o pobre, o periférico, ele se vê motivado por aquele artista. Então, essa comoção aí é um clamor de, pô, estou me sentindo representado. A partir do momento que o povo se der conta dos direitos que tem, dessa discriminação que está sendo feita, né, das novas leis, como a Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e formas correlatas, né, que foi um tratado internacional que o Brasil ratificou. A partir do momento que esse povo que fez essa comoção, começar a se ligar nesses direitos, e por isso que a função desses MCs também é incentivar o povo a estudar, né? Porque a partir daí esse povo vai se emancipando cada vez mais, né? E vai começar a reivindicar direitos, essa desigualdade. E eu vou trazer um ponto aqui. A gente vai pesquisar aqui para trazer aqui, talvez agora nesse momento vai aparecer na tela quantas pessoas que estavam lá. E aí vem um ponto interessante. De fato, não tinha só, porque é o discurso hoje, não tinha só direita, nem esquerda, nem quem não vota em ninguém. Ali tinha um representante de cada, porque para as pessoas mais inteligentes aí, que se dizem inteligentes, vão pensar, o Brasil, a última eleição, ela foi dividida no máximo. Então, qualquer reunião de 100 pessoas, 10 pessoas, é muito difícil, a não ser que seja em ponto específico que não tenha divisão de pensamento, divisão de posicionamento político. E veja bem, velho, a gente, pelo menos, a gente está tomando cuidado aqui de nem entrar em questões políticas, mas assim,
Dentro dessa divisão, não é que quem estava lá era de esquerda, quem estava lá de direita, quem estava lá era de centro, ou que seja, ou que fosse. Tinha muita gente lá, cara. Muita gente lá comemorando a soltura, porque o povo entendeu que ali foi uma justiça penal seletiva, velho. Exatamente. E para quem tem dificuldade de entender o que acontece, eles estavam entendendo. Porque assim também, cara, tem um discurso que fala assim que, né, eu vou falar, aconteceu no Rio, né, mas eu falo em São Paulo, que, tipo, o pessoal não trabalha, ela não produz. Eu não conheço quem não trabalha em São Paulo. De verdade. E assim, tá todo mundo trabalhando, ganhando pouco, ganhando muito mal, e quem tá ganhando simbologicamente bem, eu falo assim no meu ciclo, da minha bolha, tá muito mal psicologicamente. Então, assim, o Rio tem as suas particularidades também. Mas ali, cara, ali teve gente que abriu mão de muitas coisas para ir representar lá. Então, é um ponto importante que a gente tem que respeitar também a comoção popular. A gente tem que respeitar porque a gente não somos donos da razão, velho. Se nós não somos, quem dirá você que está julgando dessa forma? Existe inteligência em muita lá e eles entenderam que ali o MC ele merecia aquele acolhimento, né? Sim, sim. De fato, eles entenderam que ele merecia aquele acolhimento, né? E a questão aqui é justamente como você pontuou, né? A culpabilidade do Pose não está sendo discutida aqui, mas esse tratamento desigual que foi dado a ele, que em comparação a outras pessoas que foram acusadas de crimes piores ou semelhantes, não foi dado. Né? E o povo, ele abraçou essa causa, né? Assim, a gente vê que essa grande massa, esse grande público, ele está tendo esse despertar, né? Está tendo esse despertar aos poucos, só que ao mesmo tempo, esse mesmo público que foi na soltura do Pose do Rodo é o mesmo público que acaba votando político que promete uma falsa política de segurança pública, que é uma política de segurança pública do extermínio, né? Que vai contra esse mesmo povo, né? A gente tem que também parar para analisar, chamar atenção, chamar a atenção desse povo. O voto é extremamente importante por isso mesmo, porque é nesses momentos que fica explícito, né, como que é o tratamento. E outra coisa também interessante, cara, quando se fala em combater o tráfico, eu fico vendo, pô, e aí a gente precisa opinar sobre isso mesmo. O combate ao tráfico, a tudo, é realmente prendendo um artista, cara? Porque, pô, para pensar, cara. Para a droga chegar no morro, ela não chega, ela passa pelo asfalto, ela passa por fronteiras. E quando passa, e a gente tem aí vários casos, né, de avião, inclusive teve, não lembro qual que é a data agora, teve um avião que estava o presidente da República na época, que era o Jair Messias Bolsonaro, que tinha um passageiro com ele que foi preso, ou foi pego com drogas, né? Então, assim, olha, outra coisa importante, a gente está falando da seletividade penal, e aí e a gente vai chegando até meio que por fim, e é interessante falar que tudo isso é para a gente falar da seletividade penal. Cara, doutor, existe diversa, o Arthur lá não sabe falar, enquadros na periferia. E por incrível que pareça, a maior prisão de fuzil já pego em uma casa foi no condomínio de luxo. Que, né, as coincidências, né, era o mesmo condomínio do ex-presidente. Então, olha que contradição, né? Que loucura que é isso daí. A periferia sofre com enquadro, com esculacho de noite. Eu vou até, no tempo que a gente está falando aqui, talvez aqui esteja subindo alguns artistas que falam muito bem sobre isso. Só que a contradição foi essa, né? A maior prisão de fuzil foi no condomínio de luxo. Será que se tivesse feito um enquadro lá igual faz nesse condomínio de luxo antes, já não teria descoberto? E é isso, gente. Quem vai votar, quem estava lá,
eu acho que é que eu acho que o sistema ele não dá ponto sem nó. Eu acho que alguma coisa ele sabe o que está fazendo. Mas, cara, o tratamento está aí. Eu acho que nesse momento nada podia ser tão simbólico de mostrar a diferença de tratamento, né, doutor? Sim. É uma diferença de tratamento absurda, né? E essa questão é justamente o ponto central, né? A guerra ao tráfico é a guerra ao tráfico, é guerra às drogas ou é uma guerra contra o pobre e contra o povo da periferia? Porque o que a gente vê é isso, grandes quantidades de armas, drogas, circulando em condomínios de luxo, né, em lugares de alto padrão, em festas de alto padrão, no qual ali a polícia não invade, ali tem permissão total, né? E quando a gente vai para a periferia já é outra questão, né? O garoto periférico, o homem periférico, ele já é um potencial criminoso só por estar andando na rua à noite, né? Então essa polícia, essa guerra às drogas, essa guerra ao tráfico, está indo contra quem? Né? Quem que está sendo alvo dessa guerra contra as drogas, né? Com certeza. Cara, e no início a gente falou do estereótipo. Aí tem duas coisas aqui. O estereótipo desse menino, desse garoto, desse homem que está sendo vítima desse tratamento diferenciado. Esse estereótipo é levado também como é que eu posso falar aqui? Para os trabalhos formais. Essa pessoa tem dificuldade em promoção, né? Ela tem diversas dificuldades financeiras, porque o estereótipo, o mesmo estereótipo que acha que ele pode ser algemado e sendo levado descalço, mesmo sem mostrar resistência, é o estereótipo que acha assim, ele tem que fazer serviço braçal e ele pode ganhar menos. Existe uma música do Emicida também que fala assim, ver esses boys gastar o que gasta numa noite, que é o salário da minha irmã. É sobre isso que a gente está falando. É sobre essa diferenciação que parece que quem seria nós aqui para falar que só a gente falou sobre isso? Não, pelo contrário, né? A mídia, a internet, aí, quem sabe quem está vendo, quantas pessoas estão falando. Mas o ponto que a gente tem falado todo esse tempo é sobre isso mesmo, cara. Que é a importância e também a nossa imagem aqui, né? Sim. Dois homens... existe a polêmica do pardo, do negro mais claro, que seja, e de um homem negro que nascido e criado na periferia, escutando mais rap, né? Porque nossa geração aqui em São Paulo, a gente está falando de São Paulo, foi mais o rap. Talvez você pegou mais uma época do funk, né? Você é um pouco mais novo que eu. Peguei uma época boa do funk ali, MC da Leste, MC Cauã. E escutou tudo que escutou, tudo e hoje daí, né? É um advogado, cara, que faz a diferença. Então, que apologia que a gente está falando, né, velho? Eu fui mais a parte do rap mesmo, da época Racionais, Facção Central, Detentes do Rap. E... Passava, tinha um programa na 105, 105, né? Cara. Espaço Rap. Pô, 105, igual eu falei no começo, volto a falar, minha primeira faculdade, meu primeiro curso foi os Racionais MCs. E que me deu autoestima e que é interessante também, que talvez a gente não falar disso, mas é o seguinte, igual você falou, quando a burguesia, a classe média, o playboy, ele vê o Pose como criminoso, vê os Racionais MC como criminoso, o Mano Brown como criminoso, eu nunca tinha, igual tem gente, inclusive, mais assim pro nosso lado, que fala que o Mano Brown é um cara bravo. Eu vejo no máximo ele um cara sério. E é um cara sério porque, querendo ou não, para quem não sabe, a gente aprende a ser assim. Porque a gente é escanteado mesmo, cara. Onde a gente chega, a nossa imagem, ela não é uma imagem que vende, que aceita. Então, a seriedade é até uma forma de proteção, né? Mas entre os nossos, aí você vê o sorriso fácil e tal. Então, eu sempre achei isso... que é o tema que a gente fala, né? Que é a apologia que está falando, né? As pessoas estão falando isso sério, ou se não, aí para mais um ponto que eu quero trazer, doutor, a gente falou de semiótica, é o seguinte, hoje está mais fácil o acesso, mas tem muita gente que tem acesso aos temas mais comentados. E você nunca sabe se ela está emitindo uma opinião porque ela acha aquilo de fato, ou ela quer
pegar um hype da internet, porque tem coisas que geram um absurdo, né? Porque a gente está falando de quem comentou, quem não conseguiu trazer esse ponto, jornalistas, advogados, o próprio delegado mesmo, ele é um cara que estudou ali, estudou direito 5 anos. O promotor também estudou, o juiz também. Ou seja, de 3 passagens aqui, esses 3 já não estamos falando de qualificações. 3 pessoas qualificadas entenderam que havia hipótese de você prender como foi preso nessa situação. Então, a questão não é só educação, mas é que tipo de educação, né? Qual lado você se posiciona? Qual lado que você posiciona. Então, talvez aí a gente vai encerrando e... Sim, e puxando esse lado de posicionamento, né? Aí a gente traz essa reflexão, né? Eu trago essa reflexão. Qual o lado que hoje nós, negros, brancos, pobres, periféricos, né, em geral, qual lado a gente está escolhendo defender, né, Marcelo? Exatamente. Qual lado que a gente está escolhendo se posicionar? É um lado que vai ao nosso favor ou vai contra nós, né? Essa discriminação, você falou do Mano Brown, né, que a gente só vê ele como um cara bravo, porque conseguiram desumanizar, né, o homem negro, o homem periférico, né? Então, o homem negro, o homem periférico, o próprio George Floyd, dos Estados Unidos, que morreu, ele era um pai de família, avô, né? Então, a gente não consegue ver o homem negro como um avô, um pai de família, né? Um bom pai, um pai presente, né? A gente não consegue ter esse estereótipo do filho, né? Ali tem um filho também que tem uma mãe que gosta dele, ama ele, dá amor para ele, né? Então a gente precisa humanizar essas figuras, não só como o Pose do Rodo é um ponto ali para a gente focar, né? Mas e toda essa galera que está na invisibilidade, né? Que é desumanizada a todo tempo, né? A gente precisa humanizar essa galera para que eles sejam sujeitos de direito, tanto quanto uma pessoa branca que mora em Alphaville, que mora em Higienópolis. Doutor, você trouxe o ponto principal aqui, é sobre humanizar. E quando a gente fala, parece que é algo distante, véio. Quando a gente não humaniza as pessoas, a gente fica extremamente vulnerável, véio. Vulnerável a tudo. Talvez não seja o dia hoje da gente falar de que na história já teve mulheres negras que elas foram vítimas de experiências de tratamentos de remédios e tal, pelo estereótipo dela, por uma questão mental de entender que ela é mais resistente à dor. Então é isso. O que a gente está falando hoje é que a sociedade está acostumada a ver o homem negro, as pessoas negras a sentir dor e tá tudo bem. E não é isso, cara. Seja você branco ou negro, é um pai de família, é um filho, é um sobrinho, é você lá, é você naquela situação. E a gente ser acusado, cara, até de qualquer briga com alguma parente, já o sistema penal é agressivo, ainda mais com... e outra coisa também, e foi falado também que ele, quando chegou na prisão lá, ele falou que queria ficar em setor tal, setor X. A própria companheira dele falou, e a gente reforça aqui, cara, o mundo ele é como ele é. Não adianta fantasiar. Não tem nada. A questão não é que ele tem envolvimento, não. A questão é que ele é de um lugar que existe uma facção que tem um comando paralelo. E se ele não, ele sabe se posicionar. E não é só ele, não, viu, gente? Tem muito político, muito empresário que também precisa se posicionar onde vai. Não é? Exatamente. As pessoas elas querem no ponto central. Quer negar a realidade. Quer negar ali quando ele. O que acontece? Quando ele escolhe ali no formulário, ele coloca comando vermelho, não significa que ele é faccionado do comando vermelho, por exemplo.
mas sim que ele pertence ao território do Comando Vermelho e dentro da sistemática, porque na realidade isso revela uma incompetência do sistema, uma incompetência do governo em administrar a segurança dentro das penitenciárias. Então as penitenciárias se auto-organizaram de uma forma em que determinados setores da penitenciária, né, determinados raios ali, são de facções diferentes. Então, por segurança, você precisa colocar lá o território no qual você pertence. Então ele colocou lá, você vê, talvez se ele coloque eu pertenço a um território neutro, ele já não vai ter segurança ali naquela área da penitenciária. E isso é a vida como ela é. E aqui não tem nada a ver, igual você pontuou, de ser faccionado ou não. A questão que ele mora ou ele é cria, se ele não mora, ele é cria de um local que ele precisa se posicionar dessa forma. E não tem, segurança. Enfim, por segurança dele, por segurança dos familiares, por segurança até do próprio presídio, esse tipo de questão. E doutor, que conversa maravilhosa, Eu posso puxar um jabazinho pode puxar aqui tudo. para Educafro, né? Claro. A gente está usando aqui Casa a estrutura da Educafro, uma entidade do movimento negro organizado, né, no qual eu faço parte aí já fazem 6 meses que eu estou atuando aqui. A Educafro, para quem está assistindo, promove a emancipação e empoderamento do povo pobre e do povo negro, né? Então brancos, pobres, podem fazer parte da Educafro, né? Aqui a gente promove diversas bolsas de estudos e a gente faz um ativismo judicial também focado na área das questões étnico-raciais e direitos humanos. Tá? Então, esse espaço aqui... É um ponto de apoio extremamente importante. A Educafro, ela tem nível Brasil? Nível Brasil. A gente está com uma nova sede no Rio Grande do Sul, né? Vai abrir uma sede no Rio de Janeiro, né? E na Bahia também. Então, procurem a Educafro aí também, que indiquem para os seus parentes, né? E vamos tentar fazer essa mudança que a gente quer no Brasil, um país mais justo, mais igual, mais equânime, né? Através não só do estudo, né? Mas exatamente. E assim, e se houve disputa de narrativa, se houve opinião, a gente quis deixar a nossa também aqui, né? Sim. Com todo respeito, de repente no decorrer aqui a gente não adentrou tantos temas como de fato, porque tem gente que fala muito melhor, mas a gente achou oportuno falar. E talvez da nossa visão mesmo, é diferente. A gente está acostumado com isso. A gente vê isso, a gente passa por isso. Igual a música dos Racionais do Mano Brown do Nego Drama. Eu não vi, eu não li, eu não assisti, eu sou o Nego Drama. A gente toma enquadro também. E até hoje, cara, dependendo de como a gente estiver andando na rua, a gente vai ser enquadrado. E é muito diferente, cara. E é muito diferente. Hoje a gente está falando de homens, advogados, pai de família, homens que promovem muita coisa aí que talvez não seja importante para muita gente, mas para quem está ao nosso redor é. E mesmo assim, a gente ainda corre esse risco. E tem um negócio interessante também, cara, que eu e meu irmão a gente fala muito, cara, que esse lance da desumanização, que a gente está longe como é que fala, de categorizar tipo de trabalho. Mas a gente está todo passo, mesmo sendo advogado, que seja, de ter que fazer um serviço braçal, sabe? Parece que as pessoas veem a gente só nesse lugar, entendeu? Intelectualmente falando, talvez a nossa opinião aqui é algo que é surpreendente para muita gente, né? A gente não sabe nem para quantas pessoas vão ver, em que momento vai ver. A gente pode estar falando daqui a 100 anos, né? Vai saber a internet. Mas é sobre isso, cara. E por isso que a gente fez questão de estar aqui, de se reunir. Sim, e é sobre trocar uma ideia, não só para quem está vendo do mundo jurídico, né, sobre o ponto de vista técnico, né, mas para quem também é leigo, para a gente democratizar esse acesso a esse conhecimento, né, para que a gente deixe também esse legado, essa marca, né, esse registro aí no mundo. E né? mais uma vez, cara, vamos falar de apologia, que a gente que tem a formação dos Racionais MC, como é que é? Não passa despercebido não, velho. Passa desapercebido. A gente tá aqui para falar assim, de repente existe um silêncio, mas não tá despercebido não. Então é isso, irmão. Quer falar mais alguma coisa? Cara, é isso, como diria os Racionais, que é nosso segundo pai, né? Perseguido eu já nasci, demorou. Então vamos fazer a diferença, né? Perseguido a gente já nasceu, o mundo não acredita na gente, né? Muito pelo contrário, tá a todo momento nos questionando e nos provando, né? Mas a gente pode fazer a diferença aí
e tentar mudar essa realidade, né? Com certeza. E agora, nesse Legal. momento aqui, para finalizar, eu Satisfação. deixar as redes sociais suas aqui. Satisfação. Um prazer imenso, cara. Da hora, Pode cara. ter certeza que Legal. o meu irmão mais novo, ele foi o primeiro a fazer o Black Power lá em casa, lá, né? E é muito representativo, cara. Muito ver um doutor, um advogado igual você chegar onde chegou e onde está chegando. Com certeza, se precisa disputar espaço aí, agora que esse local que a gente chegou até aqui, que tá vendo você aqui, principalmente um jovem negro, vai olhar e vai se sentir muito mais potencializado. Pô, Tamo legal, junto, meu irmão. Satisfação, irmão. Obrigadão mesmo pelo espaço. É nóis. Tamo junto.